Vamos falar agora de empregado, teletrabalho ou home office. Mais um tipo de empregado e de trabalho, né, que veio com a Lei 13.467, a nova reforma trabalhista. Então, o empregado em teletrabalho ou home office. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços fora das dependências do empregador. Ou seja, é aquele funcionário que trabalha em casa, né, fora da dependência, em casa, e trabalha com, ele assina um contrato com o empregador. Utilizando o quê? Tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Então, ou seja, ele vai estar trabalhando em casa, então não constitui trabalho externo, até porque ele vai estar em casa e o contrato dele com a empresa é justamente dele trabalhar em casa, né? O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, ou seja, o funcionário, ele pode muito bem, ou funcionário, empregador, entrar em acordo com o empregado, dizendo que uma vez por semana nós vamos fazer uma reunião com relação ao trabalho executado. Então isso não descaracteriza a forma de empregado como de trabalho como teletrabalho. Então pode sim, uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou 2 vezes por semana, o empregado ter que ir na independência do empregador para fazer reunião ou prestar serviço de qualquer outra forma. Isso é cabível dentro do próprio contrato. As atividades exercidas deverão constar expressamente no contrato individual de trabalho. Então todas as atividades que o empregado vai exercer tem que estar expresso no contrato. É aquilo que eu já expliquei, né? Vale o que está no contrato. Então o contrato que é o balizador de tudo. Então o que tiver no contrato tem que ser seguido. As atividades poderão ser presencial e de teletrabalho, desde que haja um mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Então, por exemplo, o funcionário ele pode trabalhar 3 dias em casa e 2 dias na empresa, 4 dias em casa e 1 dia na empresa. Então ele pode ser mútuo, desde que tenha um acordo mútuo entre as partes, pode haver esse tipo de contrato, e também tendo um aditivo contratual. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo prazo de transição no mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Então, ou seja, o empregador chegou para o empregado e diz: olha, eu não sinto muito, mas eu não quero mais que o trabalho seja teletrabalho. Eu quero que o trabalho seja presencial aqui nas dependências da minha empresa. Então ele pode fazer um termo aditivo contratual dizendo que a partir de determinada data, esse trabalho que o empregado fazia em casa, ele vai ter que fazer agora na empresa. Então isso é válido com a transição mínima de 15 dias. Então, ou seja, após 15 dias, entrando em acordo das duas partes, o empregado começará a fazer os seus serviços dentro da dependência da empresa. A responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Então, todo o equipamento que o empregado for utilizar em casa, seja equipamento, seja computador, seja internet, seja o telefone ou outro meio que o empregado tenha para entrar, para fazer suas atividades, né, estando em casa, ele vai ter que estar em contrato escrito, entendeu? E as despesas são arcadas pelo próprio empregador. Então, essa é a parte que cabe ao empregado teletrabalho home office, que hoje ele é regulamentado pela Lei 13.467. Ok? Então essa é a parte de teletrabalho. Olá, agora falaremos sobre trabalhador autônomo. Quem é o trabalhador autônomo? É o que exerce habitualmente e por conta própria, atividade profissional remunerada
o que presta serviço a diversas empresas, agrupado ou não em sindicato, sem relação de emprego, ou seja, não há nenhuma relação entre a empresa e ele. Ele vai lá, presta um serviço, por exemplo, a empresa contrata um profissional autônomo para pintar a sua empresa, por exemplo. Ela chega lá e fala, quanto é que é seu trabalho? Ah, meu trabalho vou cobrar uns 5 mil reais para pintar a sua empresa. Então a empresa vai lá, faz um contrato com ele, como autônomo, ele vai lá, presta o serviço dele, termina o serviço dele, após o término do serviço dele, a empresa vai e paga e acabou. Eles não guardam nenhuma relação. A empresa não tem que pagar aqui vale transporte, alimentação, não tem que pagar nenhum daqueles impostos, não tem que dar aviso prévio, ele não guarda nenhuma relação de acordo com as normas, né? Então ele fez o trabalho dele, terminou, ele segue a vida dele, ele vai trabalhar em outras empresas, agrupadas, como está dizendo, ou não, a sindicatos, ele vai trabalhar em outras empresas e não guarda nenhuma relação entre a empresa e o empregador. Remunerado mediante recibo, aqui é uma RPA, como eu vou explicar na frente, em caráter eventual, ou seja, não há uma habitualidade, ele não trabalha todos os dias na empresa, ele não tem essa... Seja qual for a duração da tarefa. Então, ele pode trabalhar por diversos meses, mas ele não guarda nenhuma relação de emprego com o empregador. O autônomo pode prestar serviço de qualquer natureza a outros tomadores de serviços que exerçam ou não a mesma atividade econômica. Então, qualquer atividade ele pode exercer de acordo com a portaria do MTE, sob qualquer modalidade de contrato de trabalho, inclusive de autônomo. Então, perfeito. O pagamento é realizado através de recibo RPA, ou seja, foi o que eu já relatei ali, ó. É pago através de RPA. E é através do RPA que são recolhidos os impostos, INSS, Imposto de Renda e ISS. A empresa, por exemplo, eu dei um exemplo de o trabalhador cobra lá 5 mil reais para pintar a empresa. Pintar a empresa, né? O que é a empresa? A empresa retém do funcionário 11% com relação ao INSS. E paga 20% patronal com relação a esse valor que ela pagou aqui. O imposto de renda retido na fonte do funcionário, de acordo com a tabela ou com o valor que ele vai receber, tem que ver lá em qual alíquota está. Mais na frente eu vou dar aula de imposto de renda e como é feito o cálculo de imposto de renda, o INSS patronal. Ver qual alíquota ele está entre 2% e 5% do funcionário com relação ao INSS, a depender do município, porque essa alíquota ela varia muito com relação ao município em que o funcionário vai estar prestando. O Rio é uma alíquota, pode ser que Vitória seja uma outra alíquota, entendeu? Então tem que ver em qual município quanto de imposto tem que ser recolhido de ISS. A empresa simples nacional não estão sujeitas ao recolhimento da parte patronal. Então, ou seja, as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, elas não recolhem essa alíquota patronal de INSS, apenas retém os 11%. Apenas retém os 11%. Então, as empresas que estão enquadradas no Simples, elas não têm obrigação de pagar os 20% patronal, apenas a retenção dos 11%. Então essa é a parte que convém com relação à parte do trabalhador autônomo. Olá, chegamos à terceira parte do nosso curso, ao qual falarei agora sobre jornada de trabalho, tanto a de 8 horas como a de 12 por 36, né? Então o que é jornada de trabalho? Jornada de trabalho é um período de tempo em que o empregado fica obrigado contratualmente a cumprir as tarefas que lhe forem atribuídas pelo empregador. Lembra que eu falei que o contrato é a regra? Então, ele tem que seguir justamente o que está dentro do contrato. O contrato de trabalho, ele prevê essa carga horária. Se ela for de 8 horas, como diz a lei, a CLT, diz que o horário de trabalho não excederá 8 horas diárias, 44 horas semanais, fazendo 22 horas mensais. Então, assim, a própria CLT já diz isso.
Então no contrato, que ele também pode ser, que depois eu vou relatar, de 12 por 36, no contrato ele tem que especificar justamente esse ponto. O contrato não excederá 8 horas, 44 horas semanais nem 220. Por exemplo, se fosse jornada 12 por 36, teria que estar o 12 por 36 no contrato. Então, é muito importante, por isso que eu costumo dizer que o contrato é a regra, vale o que está no contrato. Então, esse período de jornada de trabalho é o período em que o empregado está contratualmente à disposição do empregador, cumprindo suas tarefas de acordo com o que foi colocado no próprio contrato de trabalho. Então, ele vai seguir essa hora se tiver lá no contrato, essa quantidade de horas, e vai seguir 12 por 36 se tiver no contrato. Vai dependendo de que forma estiver no contrato. E que pode ser também por tempo parcial, por exemplo, que ele só vai cumprir 6 horas por dia, fazendo 36 horas, 30 horas por semana. Então, assim, vai depender do que tiver no contrato. A regra é o que está no contrato. Não serão descontados nem computadas as variações de horário no registro de ponto não excedente a 5 minutos, observando o limite máximo de 10 minutos diários. Então, ou seja, o funcionário ele tem um limite para chegar atrasado, por exemplo, de 5 a 10 minutos. Passou de 10 minutos, o empregador pode descontar o que passar do empregado. Então, ou seja, vamos supor que o empregado ele chegue todo dia 5 minutos atrasados, além dos 10. O empregador pode muito bem no final do mês, ele somar quantos desses 5 minutos que passaram os 10 minutos, somar e depois descontar o salário do funcionário. Isso é possível. Então, assim, o limite máximo, aqui deixa muito bem claro do ponto, não excedente de 5 minutos, você vai limitar de 10 minutos. Então, ou seja, passou disso, o empregador ele pode muito bem somar no final do mês e descontar do salário do funcionário. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal por escolha própria para buscar proteção pessoal, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, troca de roupa, uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na mesma. Aqui é para troca de roupas, que não era regulamentada pela lei, agora passou a ser regulamentada pela 13467. Mas, por exemplo, o funcionário ele quer sair da empresa agora, e ele viu que está caindo um temporal lá fora, na rua. Então, ele não tem a possibilidade de sair da empresa para ir para sua casa, até pela chuva. Então, ele prefere ficar nas dependências da empresa para esperar passar aquela chuva para ele ir embora. Então, essas horas que ele vai permanecer, além do horário que ele tinha que ficar, não vão ser computadas para encargo nenhum, para pagamento de hora extra, para FGTS, para nada. Até porque ele está ali se resguardando, esperando a chuva passar. Da mesma forma, por exemplo, que o funcionário saia da empresa e tenha que ir para a faculdade às 19 horas. Ele chega para o empregador e fala, olha, eu posso ficar aqui até tal hora, porque a empresa não fechou ainda, porque eu tenho que ir para a faculdade. Então, beleza, o funcionário, se ele sai às 17 horas, ele bate o ponto de 17 horas, ele fica até às 18, 18h30 aguardando o horário para sair à faculdade e depois sai. Essa 1 hora e meia que ele ficou nas dependências da empresa não é computada para efeito nenhum de pagamento. Ele está ali só se resguardando como o próprio artigo, como a própria lei, a 13467 veio alterando e diz. Então, fica muito bem claro isso. Jornada 12 por 36. É facultada às partes, mediante acordo individual escrito. Então aqui, acordo individual escrito. Empregador. Desculpe minha letra. Convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 seguidas por 36 ininterruptas de descanso, observados ou indenizados intervalos para repouso e alimentação. Então já estão imbuídos aqui o descanso de alimentação e repouso. A remuneração mensal abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado,
e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, pois antes da reforma os feriados eram pagos em dobro. Então, ou seja, o funcionário antes da reforma 13.467, os que praticamente eles caíam 12,36, eles caíam no dia que tinha que trabalhar em feriado, o pagamento desse feriado era pago em dobro. Hoje com a nova reforma, não é pago em dobro. Até porque, por exemplo, o funcionário ele não vai trabalhar todos os feriados no ano. Então se ele trabalha num dia e folga no outro, vai chegar um dia que vai cair no feriado, vai chegar um dia que vai cair no domingo. Então ele vai trabalhar. Então nesse feriado que ele caiu, que por lei antes era pago em dobro, hoje não é mais. É certo que a lei diz que dentro do mês o funcionário ele tem que ter no mínimo um domingo ele tem que estar de férias, mas aí é um domingo. Aqui a lei deixa bem claro que, além desse domingo que ele tem que ficar por mês, um dia em casa, se ele tiver que a escala dele cair em um feriado, já vai estar incluído no contrato dele. Então a empresa mais nada tem que pagar. Se ela paga R$1.000 para ele por mês de salário, e ele caiu, ele vai trabalhar num feriado, eu não tenho que pagar hora extra para ele o dobro do que ele teria que receber como era antes. Já está incluído naqueles R$1.000 ali o feriado junto. Então a Lei 13.467 ela veio justamente alterando essa forma. Entendeu? Então essa parte que nos cabe de jornada de trabalho, tanto comum, tanto jornada por 12/36. Jornada de trabalho sobre aviso e antigas horas itinere. Jornada de trabalho sobre aviso. O que é? O empregado efetivo que permanece em sua própria casa, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço, então ele fica lá sob aviso mesmo. Ele fica uma jornada de 24 horas esperando a qualquer momento o empregado chamar. Por exemplo, alguém que trabalha em tecnologia e deu algum problema, o empregador está com algum problema no sistema. Então aquela pessoa fica em casa esperando o empregador chamar, o empregador chamou, ele corre, vai lá, ajusta o sistema, o que tem que ajustar, e retorna para sua casa ou fica lá trabalhando até segunda ordem. Então esse tipo de trabalhador também cabe sobre aviso. Cada escala sobre aviso será no máximo de 24 horas, ou seja, a pessoa fica sobre aviso 24 horas esperando a ordem do empregador. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 do salário normal. Então, assim, cada sobreaviso do trabalhador vai contar 1/3 a mais de sua remuneração. Então, ele tem o valor lá que ele recebe. Se ele está lá sobre aviso determinado dia, ele vai receber 1/3 além do que ele tinha que receber porque ele está sobre aviso. Essa é a forma de sobreaviso. Agora, antigas horas itinere. O que acontece? O tempo despedido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Lei 13.467. Então a Lei 13.467, ela veio alterando o que era antigamente, porque como era antes essa hora itinere? O tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não, servido por transporte público regular e para o seu retorno, é computável na jornada de trabalho. Então, antes mesmo o empregador fornecendo um meio de transporte, porque muitas das vezes tem municípios, né, e tem lugares de difícil acesso, que o próprio empregador, como lá não passava ônibus, por exemplo, ou não passa ônibus, o próprio empregador, ele disponibilizava um transporte para buscar esses funcionários, mas que eram distantes de suas residências em locais de difícil acesso. Então, antes da 13.467, esse tempo de percurso entre a casa do trabalhador e entre a empresa, ele era contado como horas itinere. Como a Lei 13.467, isso acabou. Então, esse tempo despendido entre a casa do empregador que mora em local de difícil acesso
até a empresa, seja de qual forma for, se for a pé, se for de outros meios, não são mais computados. Então, só o tempo que ele está trabalhando dentro da empresa é que vai ser computado como trabalho. Então, acabou aquele lance de moro distante, eu tenho que pegar 2, 3 conduções, não consigo chegar no horário. Com a Lei 13.467, ela veio alterando essa parte. Então, as horas itinerárias, por exemplo, ela não é mais computada, não existe mais a nível de contar tempo de serviço. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa um comentário na página. Ok? Vou lá, irei relatar agora para vocês as variações de acordo com o horário de trabalhos mais comuns, né? Então o que acontece? A própria lei, na própria Constituição, na própria CLT, diz que as horas elas não poderão exceder 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais, né? Então já tem esse adendo dentro da própria CLT. Então como é que eu faço para chegar a essas 220 horas? E chegar a essas 220 horas aqui? O que eu faço? Eu pego as 44 horas semanais, divido por 6 dias e multiplico por 30. Porque pela lei a multiplicação ou divisão de dias é feito por 30, independente das vezes o mês ter 28, ter 31. A multiplicação e a divisão, elas sempre vão ser feitas através de 30 dias. Tá ok? Então você chega ao quê? A 220 horas. Você pegando 44 horas semanais, dividido por 6 e multiplicando por 30. Por que por 6 dias? A lei, os próprios cálculos das leis trabalhistas, ela não inclui aqui os domingos. Então eu retiro domingos e conto como os dias apenas úteis, que pela própria lei os dias úteis são computados de segunda a sábado, tirando domingos e feriados. Então o cálculo sempre vai ser esse para você chegar a essa quantidade de horário. E até deixo um adendo aqui, né? As pessoas têm que saber, os alunos têm que saber que como é que eu faço aqui para saber, por exemplo, quanto custa a hora de cada funcionário. Por isso a importância de também ter essa tabela de carga e suas variações de horas. Para eu saber uma hora de um funcionário, o que eu faço? Eu pego o salário, vamos dizer que ele receba 1.000 e divido por 220. Aqui eu vou chegar ao quanto o funcionário ganha com relação a uma hora mensal. E quando o funcionário praticamente ele faz hora extra, eu pego essa hora, por exemplo, vamos dizer aqui que deu R$10. Se for a 50%, eu tenho que incluir mais vezes 50%. Eu tenho que incluir aqui mais R$5, ou seja, chega um valor de R$15. Como eu já expliquei em outros exemplos. R$15. Então, se o funcionário fez uma hora extra, ele vai fazer esse cálculo. Caiu num feriado. A hora não é 50, é 100. Então é só pegar R$10 e multiplicar por 2. Por 2, e chega a R$20 a hora do funcionário. Então, assim que é feito. Por isso que é interessante vocês saberem as variações de horários que os funcionários... E os cálculos e as divisões justamente é isso. As pessoas que trabalham 30 horas semanais, você divide por 6 e multiplica por 30 e vai ver qual a carga horária que o funcionário faz durante o mês. Então aqui é semana, dias e quanto ele recebe por mês. Que aí você chega à quantidade de mês que o funcionário, a quantidade de horários que o funcionário faz durante o mês. Então é de suma importância vocês saberem essas variações, até mesmo para cálculos de hora extra, e descanso semanal remunerado, enfim, e outras contas. Voltando, irei falar agora sobre intervalo intrajornada e interjornada. Em qualquer trabalho contínuo, o trabalhador deverá ter intervalo entre 4 horas, sem intervalo, entre 4 e 6 horas, 15 minutos de descanso, aqui para fazer um lanche, para ir ao banheiro, enfim. A partir de 6 horas, 1 hora de almoço.
podendo ser de 2 horas de acordo ou convenção coletiva. Então aqui no mínimo é 1 hora, a partir de 6 horas, podendo ser de 2 horas de acordo ou convenção coletiva. Então, ou seja, o empregador pode contratar o funcionário de 8 horas às 18 e, de acordo com a convenção, o acordo coletivo, dizer para ele que ele ficar 2 horas de almoço. Ou seja, ele vai trabalhar 8 horas de qualquer forma, mas ele vai tirar 2 horas de almoço. E também aqueles trabalhos que dependem muito de esforço mental, ou que as pessoas trabalham com máquinas. Então, assim, às vezes a duração de horário maior de descanso para essas pessoas é muito melhor porque elas descansam mais a mente, descansam mais o corpo. E até mesmo para não causar acidentes. Então, quem trabalha com máquina, que tem que trabalhar mexendo em peças e tal, é até melhor para ter um descanso maior. Então dá tempo de a pessoa almoçar, tirar um cochilo e depois retornar ao trabalho mais disposta, mais tranquila, com a mente melhor. Então isso vai variar muito, isso vai de acordo com a convenção ou acordo coletivo. Então é essa parte de intrajornada. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho, então isso está previsto. Então se você trabalha de 8 às 17, né, da tarde, você tem lá a hora de almoço de meio-dia às 1, mas essa 1 hora não é computada, né, como hora de trabalho, ela é uma hora de descanso, conforme o próprio contrato de trabalho. O intervalo entre a jornada poderá ser no limite mínimo de 30 minutos. Isso aqui, a nova reforma, a 13467, veio limitando, porque muitas vezes o funcionário ele não quer tirar 1 hora de almoço. Isso aqui pode ser até um acordo entre o empregador e o empregado, de ele tirar 30 minutos e ele sair 30 minutos antes. Então, assim, isso pode ter um acordo entre as partes. Então, assim, o intervalo da jornada poderá ser no limite de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo entre a jornada, parcial entre a jornada, justamente está falando aqui, de 30 minutos, tá? Além de ele poder sair 30 minutos antes do horário, que pode ser um acordo entre o empregador e o empregado, a concessão parcial, ainda no mínima, para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento de natureza indenizatória apenas no período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração normal. Então, por exemplo, se for um acordo entre as partes em que o empregador e o empregado dizer que eu só quero trabalhar, eu só quero tirar de almoço 30 minutos de almoço e não quero sair 30 minutos antes, o empregador ele vai ter que pagar um acréscimo de 50% desses 30 minutos aqui. No caso, ele era para tirar 1 hora e não tirou 30 minutos, né? O empregador vai ter que pagar 50% desses dias em que o empregado ele não repousou 1 hora, ele repousou 30 minutos. Então aqui o acréscimo é de 50% além do que ele teria que receber. Intervalo intra-jornada. Em 2 jornadas de trabalho haverá um minuto mínimo de 11 horas consecutivas. Então, ou seja, entre uma jornada e outra você tem que ter no mínimo 11 horas de descanso. Se a pessoa trabalha 12, por exemplo, 12 horas, ela tem um descanso de 36. Entendeu? Agora a pessoa trabalha 8 horas por dia, ela tem que ter no mínimo 11 horas. Por isso até que você não pode fazer mais do que 2 horas além da hora de jornal, por exemplo. A pessoa que trabalha 8 horas por dia, ela somente poderá fazer mais 2 horas extras no dia, que somada dá 10. Ela tem que ter entre uma jornada e outra 11 horas de descanso.
Então a lei já deixa justamente somente a fazer 2 horas extras durante o dia, justamente para você ter esse descanso de 11 horas entre uma jornada e outra. Porque amanhã você vai ter que retornar para a empresa 8 horas da manhã. Então, por exemplo, se você pega de 8 às 17, trabalhei de 8 às 17, fiquei até às 19, então eu vou ter de 19 até 8 horas da manhã, eu vou ter mais de 11 horas para descanso. Mas aí eu tenho que pegar ônibus para ir embora, eu tenho que pegar minha condução ou um metrô para ir embora. Então eu tenho que ter um intervalo entre uma jornada e outra de no mínimo 11 horas. Então é o que diz ali aqui, ó. Haverá um período mínimo de 11 horas consecutiva para o descanso. Artigo 66 da CLT. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivos que deverá conceder preferencialmente no domingo. Então é aquilo que eu já falei. O empregado, ele tem que ter no mínimo um descanso aos domingos. Então a própria lei deixa bem claro aqui, quando ela diz preferencialmente ao domingo. Então, mesmo aqueles que trabalham, por exemplo, em supermercado, que trabalham por escala, ele no mínimo ele vai ter que ter um domingo em casa. Ele não vai poder trabalhar com os 4 domingos no mês no mercado. Ele vai ter que ter um dia pelo menos de descanso. E mesmo aqueles que trabalham no período de 12 por 36, eles também vão ter que ter um domingo de repouso em casa. É assim que diz a lei. Então, preferencialmente, uma vez por mês, vai ter que ter um descanso no domingo, em um domingo do mês. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu respondo, tá ok? Repouso semanal remunerado. Vamos lá ver o que as normas dizem. O repouso semanal remunerado deverá ser preferencialmente aos domingos. Aquilo que eu disse, o repouso tem que ser pelo menos no domingo, preferencialmente aos domingos. Mas tem aqueles trabalhos que eles são de escalas, como eu dei o exemplo do supermercado, por exemplo. Eles trabalham por escalas, mas pelo menos no domingo eles têm que folgar. Os serviços que exigem trabalho aos domingos, exceção feita aos elencos de teatro e congêneres, o descanso semanal deverá ser efetuado em sistema de revezamento. Então, ou seja, para aqueles trabalhos que exigem domingo, justamente que eu estava dizendo aqui, ó, supermercados, era sistema de revezamento, constante de escala mensalmente organizada e sujeita à fiscalização, necessitando de autorização prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Então, necessita de uma autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, eu venho fazer uma pergunta a vocês. Caso o funcionário falte ao trabalho, perde o direito ao descanso de repouso semanal remunerado? Resposta: não. O empregado continuará a ter o direito ao descanso, que é matéria de ordem social, perdendo, contudo, o direito à remuneração pelo dia de descanso semanal. Então, como é que funciona isso? Eu trabalho 12 por 36, então eu vou trabalhar hoje. Amanhã será a minha folga. Amanhã será a minha folga. Mas hoje, por algum motivo, eu faltei ao trabalho. Sem justificativa para o meu trabalhador, enfim. Eu vou perder essa folga de amanhã? É o que diz aqui, você não perde a folga. Mas você perde o valor que estava embutido nesse descanso. Porque o que acontece? Quando eu pago um funcionário, eu chego e faço um contrato com o funcionário, e eu digo para ele, você vai receber um salário de R$ 1.100 por mês. E sua escala vai ser de 12 por 36. Então você vai trabalhar num dia, no outro você está em casa. Esses R$ 1.100 já estão incluído o repouso semanal remunerado. Então eu estou pagando ele
praticamente os 2 dias, tanto o dia de trabalho como o dia de descanso, e assim sucessivamente, até os 30 dias finais. Na verdade, eu vou estar pagando eles R$1.000 pelos 30 dias. Esse é o ponto principal. Então, por exemplo, se esse funcionário ele falta um dia, ele vai descansar no outro. O outro de descanso ele já não está pago, mas tem um porém. Para você ganhar esse repouso semanal remunerado, você tem que trabalhar em um dia para ganhar o outro. Para ganhar o outro dia. Se você faltar um dia, você perde o direito de ganhar o outro dia. Você não perde o direito da folga, mas o direito da remuneração você perde. A própria lei deixa muito claro. Se você falta um dia, você tem que ser descontado do repouso semanal remunerado. Da mesma coisa, quando você faz hora extra, também é calculado em cima das horas extras o descanso semanal remunerado. Eu ainda vou explicar esse descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado, como é dito, ambos são a mesma coisa. Eu ainda vou comentar, ainda vou falar sobre a hora extra e vou explicar mais à frente como funciona. Então, por exemplo, se o funcionário ele faltou um dia e no outro dia ele estaria de licença, então ele perde esse dia de falta e ainda perde o dia de descanso semanal, mas ele vai ficar no outro dia em casa de folga. Então, ele não perde a folga, mas ele perde a remuneração. Vamos ver um cálculo aqui da RSR. Desculpe. Funcionário com salário de 1.100, faltou um dia no mês, trabalha em escala 5×2. Quanto será descontado do funcionário? E lembrando, galera, 5×2, porque tem empresas, por exemplo, que trabalha 40 horas semanais só e não 44 horas, não trabalha sábado. O que acontece? Eu poderia botar aqui 6×1, mas eu botei 5×2 só por exemplo, só para exercício. Por exemplo, o domingo aqui, o sábado e domingo já estão incluídos aqui. Só que o descanso não tem que ser preferencialmente ao domingo. E aquele cálculo lá atrás que eu falei de variações de horas, ele não dá hora 220. Então, e lá não é considerado 6 dias como dias úteis e um dia como não útil, enfim. Então aqui, quando o trabalhador, se ele trabalha 5×2, porque é deliberação da empresa, ele trabalha 40 horas semanais de segunda a sexta, e ele falta um dia aqui, eu desconto o quê? O domingo dele, que ele obrigatoriamente ele está em casa. Porque o sábado é deliberação da empresa. A empresa entrou em acordo, ele não vai trabalhar o sábado, é um problema da empresa e o funcionário. É o contrato da empresa entre o funcionário. Então o que eu venho? Eu venho e desconto o domingo dele, que já está embutido nos 1.100. Então como é que é feito o cálculo? Eu pego os R$1.100, divido por 30 dias e acho o dia que ele ganha, o quanto ele ganha por dia. 36,66. O que eu faço após? Eu pego e desconto um dia dele do domingo. Se eu já achei o dia o quanto ele ganha por dia, é só eu fazer o quê? Somar mais 36,66. Então eu estou descontando a falta dele. Eu desconto aqui a falta dele mais a RSR, que é mais um dia. Nesse caso, domingo. Nesse caso aqui, o domingo. Então eu pego, desconto o dia de falta, desconto mais uma RSR, somo, e o valor do desconto dele, da falta dele, vai ser R$ 73,32. Então esse é o desconto que eu vou fazer no final do mês no contra-cheque do funcionário. Porque ele faltou um dia e perdeu um dia de descanso semanal remunerado. Agora eu vou dar um exemplo da escala de 12×36. Como é que é feito o desconto? Na verdade eu vou explicar como é que é feito o desconto de 12×36. Se eu não trabalho um dia, folgo outro, folgo outro dia, então, esse dia aqui você trabalha, o outro você folga.
Vocês não concordam que esse aqui, eu já peguei, vamos supor, já peguei os 1.100. E esses 1.100 estão incluídos tanto esse um dia aqui, quanto esse da folga? Nesse caso aqui, se o funcionário ele faltou um dia na semana, eu só vou poder descontar ele mais um dia, que é domingo. Só um dia que é domingo. Agora, por exemplo, se ele faltar 2 dias, esse mesmo funcionário aqui, tá? Não é o 12 por 36 não. Se esse funcionário faltar 2 dias na semana, em que essa semana tenha feriado, eu vou descontar 2 dias dele e 2 dias de DSR, ou RSR. Se tiver feriado, porque o desconto da SRR é domingos e feriado, são dias não úteis pela lei, que dias úteis é de segunda a sábado. Nesse caso aqui eu descontaria 2 dias dele, de falta e mais 2 dias domingo e feriado, se o domingo e feriado caísse na mesma semana. Agora, por exemplo, se esse funcionário ele faltou um dia aqui e só tem um dia de domingo, eu só vou descontar um dia e um dia como eu descontei aqui. Agora, e se ele faltar 2 dias aqui? Eu desconto 2 DSR se não tiver feriado? Não. Se ele faltou 2 dias aqui na semana, eu só desconto 2 dias dele, que dá 73, mais 66, 66, 66, que é justamente o domingo dele. Então eu estou explicando aqui porque a diferença do desconto de 12 por 36 e da escala de 5 por 2 ou 6 por 1 segue esse rito, porque a 12 por 36, quando ele falta um dia eu desconto outro e assim vai. Então se o funcionário, por exemplo, independente de domingo, se ele faltou um dia, eu desconto o outro. Se ele faltou outro dia, eu desconto o outro. Se ele faltou outro dia, eu desconto o outro e assim vai. Então para quem tem escala de 12 por 36, faltou um dia, eu desconto o outro. Faltou um dia, eu desconto o outro. Faltou um dia, eu desconto o outro. Então se ele tiver 3 faltas na semana, eu desconto mais 3 dias das folgas, fazendo 6 dias. Dessa escala aqui não. Eu desconto um dia, se tiver só um dia, se ele faltar 2 e tiver só um dia, só um domingo, que é dia não útil, dia não útil, eu desconto 2 dias e desconto um dia da RSR. Entenderam? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu explico melhor no vídeo aula, nos comentários. Fiquem à vontade, ok? Olá, vamos para mais uma aula. Falaremos agora de faltas justificadas. Aqui é alguma das faltas que são justificadas por lei que o funcionário pode faltar sem nenhum desconto de sua remuneração ou qualquer outro tipo de desconto. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, de acordo com o artigo 473 da CLT, até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Por um dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue. Até 2 dias consecutivos ou não, para fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer ao juízo. Então aqui não tem prazo, o tempo que tiver você vai ao juízo e a empresa nada vai poder fazer.
serão abonadas as faltas mediante atestado médico. Então, toda falta que o funcionário tiver, que ele tiver atestado médico, que comprove justamente a falta dele, vai ser abonado e não vai ser descontado do salário do funcionário. Então, isso daqui é uma das faltas que podem, dentre outras tantas, né, que diz o artigo 473 da CLT. Agora vamos para as faltas não justificadas. As faltas não justificadas têm por consequência o desconto da remuneração dos dias não trabalhados do empregado. Então, ou seja, as faltas justificadas não têm desconto, as justificadas são descontadas do empregado. Poderá sofrer, o empregado poderá sofrer algumas sanções por parte da empresa. Então, que sanções seriam essas? Desconto do dia de sua remuneração. Então, como já sabemos, o funcionário faltou, vai ser descontado da remuneração dele o valor do dia que ele não compareceu ao trabalho. Então, isso nós já vimos já no próprio repouso, né? Agora que nós vamos ver o desconto do repouso semanal remunerado. Então, ou seja, se ele teve uma falta no dia, se ele não é escala 12 por 36, se ele teve uma falta no dia, vamos descontar o domingo, que é o descanso semanal remunerado, ou repouso semanal remunerado do salário dele. Desconta-se no período de férias do colaborador de acordo com a quantidade de falta a partir de 6 faltas. Então tem uma tabela com relação a faltas, com relação a férias, que se o funcionário ele tiver acima de 6 faltas, as férias dele, ao invés de ser 30, vai ser reduzida. Então tem uma tabelinha que mais à frente nós vamos ver, né, com relação à parte de férias. Então, se ele faltou acima de 6, ele teve acima de 6 faltas não justificadas, vai reduzir as férias dele. Entendeu? Mais à frente nós vamos comentar mais quando comentarmos sobre férias. O empregado que falta com frequência pode sofrer uma advertência. Por exemplo, funcionário ele faltou, está faltando sempre. Nós temos lá um contrato, o empregador com o empregado tem um contrato regido. Então, se o funcionário ele falta com frequência e está prejudicando as atividades da empresa, o empregador pode chegar para ele e dar uma advertência, que pode ser verbal ou escrita, dizendo: olha, você está atrapalhando o funcionamento da empresa. Então, estou te dando uma advertência verbal ou escrita, nesse caso, né, com a assinadura dele ou com uma testemunha, ou com 2 testemunhas, né, dizendo assim: olha, está faltando, está prejudicando a minha empresa. Então, você chega a dar uma advertência no funcionário, né, dizendo que, poxa, não dá mais, né? Aí, caso esse funcionário ele não concorde ou ele não aja de acordo com o empregador disse, ele pode dar uma suspensão no funcionário. E a suspensão dá o quê? Desconto dos dias de salário. Então o empregador não pode dar 30, como eu já mencionei anteriormente, né? Que aí da rescisão indireta. Agora ele pode chegar e falar assim: olha, já te dei uma advertência por falta. Já que você está faltando demais, eu vou descontar te dar uma suspensão de 10 dias. Eu vou descontar do seu salário de 10 dias. E desconta do salário de 10 dias do funcionário, por parte do empregador. Por estar cumprindo o seu papel de acordo com o contrato de trabalho. Pois não está cumprindo com o seu papel de acordo com o contrato de trabalho assinado entre as partes. Sendo que tais punições podem acarretar dispensa futura por justa causa. Então eu cheguei, dei uma advertência para o meu empregado. A empresa deu uma advertência para o seu empregado. O empregado continua faltando. Se eu já dei advertência, se eu já dei a suspensão, e ele mesmo assim não está de acordo com o que foi assinado em contrato, eu chego e dou uma justa causa para ele. Mando ele embora por justa causa. Pego e demito. E aqui embaixo eu coloquei o que? Cálculo das férias dos funcionários, cálculo das faltas do funcionário. O funcionário com salário de R$1.000 faltou 2 dias na semana. Quanto será descontado do funcionário com relação às faltas? Nós já vimos, e eu volto a dizer de novo, que quando é a escala de 12 por 36, falta-se um dia, desconta outro dia.
Falta um, desconta outro. Como essa escala eu vou seguir como se fosse ou 5 por 2, ou 6 por 1. Aqui a pessoa trabalha 40 horas, de segunda a sexta. Não trabalha as 44 horas de acordo com a lei. Aqui ele trabalha as 44 horas, trabalha de segunda a sexta. De segunda a sexta. E sábado ele trabalha 4 horas, fazendo 44 horas semanais. Então, como é que vai ser esse desconto? O funcionário, ele faltou 2 dias de trabalho. E como só tem um domingo nessa semana, o que eu vou fazer do funcionário? Eu vou justamente fazer o que eu falei para vocês naquele exercício anterior. Eu pego o cálculo, ele trabalha por 220 horas, vamos dizer assim, para deixar bem claro, que não vai fazer diferença nenhuma, até porque eu estou descontando o dia e não a hora, ou calculando a hora do funcionário. Então eu pego o salário, divido por 30, achei o valor de 33,33. Ele teve 2 faltas na semana, então eu pego essas 2 faltas, multiplico por 2, que eu chego a um valor de 66,66. E pego e desconto o descanso, o repouso semanal remunerado, que é no domingo, como eu já expliquei aqui. 5 por 2 ou 6 por 1, independe. E no final dele, o que eu vou descontar do funcionário no final? R$ 99,99. Ou seja, eu somei os 2 dias de falta, mais o repouso semanal remunerado. Final do mês, eu vou descontar desse funcionário R$ 99,99 do salário dele. Entendeu? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Deixa aí a dúvida que eu respondo, tá ok?